Caio, você vê, né? Nossa geração que pegou máquina de escrever e hoje está aí em redes sociais, você imaginava que essa coisa de fake news ia acontecer? É engraçado isso, né? A gente pegar, olhar em perspectiva, né? É tão engraçado isso. Deixa eu te falar como é que a coisa tem funcionado na minha cabeça, porque primeiro respondendo à pergunta, do jeito que ela está formulada, evidentemente eu não imaginava absolutamente nada né? do que viria, certo? Mas fake news sempre existiu, né? Exatamente, é isso que eu quero falar. Quer dizer, agora, a questão de fake news é que é uma questão muito mais complexa. Sim. Porque o que nos chama a atenção nela é um modo de produção em série de fake news. Sim. Produção e distribuição em série. Agora, fake news... Ao contrário de antigamente, Ao contrário de antigamente. Que era uma coisa restrita. Que era uma coisa que até tinha produção industrial. Por exemplo, você pega os tabloides ingleses. O que eles se beneficiaram de fake news foi uma coisa absurda. E todo mundo sabia que era fake news e todo mundo consumia fake news. Certo? Ou então se deixava enganar. Fofocas da rainha, né? Da casa da realeza. Da realeza. Ali criaram o famoso jornalismo marrom, né? Que aí no Brasil, que lá era Bebê Diabo, né? O Bebê Diabo. Bebê Diabo foi para quem não lembra, a década de 60, 70, né? Notícias populares. Eu acho que era a década de 70, não sei, não me lembro ao certo. Bebê Diabo era quase uma loira do banheiro, né? Exato. Uma lenda urbana. Lenda urbana, exatamente. Não só o Bebê Diabo, mas como muita coisa foi criada. Portanto, produzir notícias distorcidas, distorcer notícia, criar notícias falsas, dar vazão a boatos, tudo isso, de certa forma, já existia, era perfeitamente reconhecível, inclusive, e enganava muita gente. Né? Tem um pesquisador dinamarquês, que é o Petit, né, com 2 T's, que diz que nós estamos voltando, então, agora a uma era pré-Gutenberg, que era uma era que qualquer coisa passava, era uma era de oralidade. Agora essa oralidade está nas redes sociais, está no Facebook, está no Twitter, etc. E qualquer um fala o que quer, como era antes. Então nós deixamos de ver um jornalismo industrial para ver E agora tem um canal de distribuição, né? Exatamente. Agora, Caio, eu sei que estuda muito isso. Você acha que no Brasil as fake news têm especificidade? Você acha que existe uma jabuticaba nas fake news? Alguma coisa bem brasileira? Eu acho que ela é igualmente falsa. No mundo inteiro? E quando eu falo falsa ou ela é algo inventado, certo? Ou ela é algo distorcido. Eu diria que se há uma especificidade no Brasil, é uma capacidade muito grande de vários atores de fazer bem essa distorção. Tá? Então nós temos uma capacidade de distorcer maior do que de inventar.
Você acha que eu diria isso, pensando aqui ao vivo a partir da tua pergunta, porque eu nunca tinha Tem jeitinho refletido. Brasileiro nas fake news? Eu acho que tem. Talvez seja isso. Tem. Você tem uma série de sites que vivem da porque distorção. muitas coisas são levadas na brincadeira, ou não, enfim. O brasileiro tem um pouco isso, né? Aí é uma questão cultural, né? Não é? É uma questão cultural. Agora, fake news é uma coisa seríssima. Foi séria nas eleições francesas, é seríssimo nas eleições americanas. E pode ser seríssimo esse ano no Brasil, né? Pode ser seríssimo esse ano no Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só uma, né? Indo na cola daquilo que a gente já falou, tá? Você acha que existe fake news desde que existe política? Eu acho que a fake news, como é conhecida hoje, para responder essa tua pergunta, eu acho que a gente precisa fazer uma ressalva aí e pensar que assim, que as fake news não é só uma notícia falsa, né? É uma notícia ou informação criada e inventada com o propósito de distorcer e enganar alguém. Tá, mas não é só o agente que cria que é o responsável pela fake news. Porque ele pode receber, nós temos um termo técnico em jornalismo para falar isso, que é o jornalista que se deixa cavalgar, certo? Ou seja, alguém que é fonte dele, certo? Não importa se ele respeita ou não, mas que é fonte dele, conta uma história, distorce essa história ou inventa uma história para o fulano, seja ele jornalista ou não, espalhar aquilo. Eu acho que antecede e extrapola a política. Isso pode ser o político. Tanto que há o velho ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? O telefone sem fio, a voz do povo, enfim, a voz das ruas, né? Não no lado clamor, mas no lado boataria, rumores, né? Se você pega na imprensa até antigamente, dizer, a imprensa registrava isso até. Há rumores de que... Né? Isso existia. Mas você acha que lá na Grécia, lá com o Péricles, ali casado com Aspásia, aquela coisa, né? Comendo figo, tomando mel, como é que tinha? Não, eu acho que não. Olhando para trás na história antiga, até a história de Roma é interessante, né? Até tem um livro recente sobre a história de Roma. No Senado tinha essa questão colocada, no Senado romano, dos boatos, mas ali era diferente, porque o acesso à informação não era universalizado, né? Na Roma antiga existia já um embrião de democracia, mas eram só os senhores civilizados, os chamados homens de bem e com capacidade de pensar, né? Era uma coisa super elitista. Então acho que a coisa era mais controlada ali. E tinha aquelas atas diárias que eram colocadas nos muros da cidade. Que era o diário oficial da época, Que era né? o diário oficial da época e é o precursor do jornal. Do jornal. Agora, hoje, eu acho que o que acelera e complica, até num certo sentido, é a universalização, porque se por um lado a universalização é um bem, né, e é um valor positivo, ela também traz essa questão colocada, quer dizer, todo mundo emite, todo mundo participa e emite, né? Então você não tem, a palavra controle é complicada aí, mas você não tem mais eixos e trilhos definidos para a circulação da informação. Acho que esse ponto é fundamental, porque o que mudou em relação às épocas anteriores, onde você tinha o poder econômico era dono da capacidade de informar, né? Porque tinha barreira de entrada, porque você só tinha ele detinha econômicas, a impressão e distribuição, por exemplo, tinha dinheiro para comprar papel, para montar uma emissora de televisão, uma emissora de rádio, precisava de muito dinheiro. Hoje você monta uma emissora de rádio sem dinheiro, com um celular. Rádio ainda mas ainda tem concessão, enfim, tem rádio estabelecida. Na internet. Você pode veicular. Não tradicional. Mas deixa eu te fazer uma... só para acabar aquilo lá, antes dessa. Nós temos eu queria reforçar esse ponto. A grande diferença é que hoje nós temos uma produção em série e uma distribuição em série de notícias falsas ou distorcidas. Com o propósito de enganar. Com o propósito de enganar. Não é um engano, não é um acidente. Não é um acidente. Exatamente. É proposital. Feito de forma proposital. Isso que é interessante. Isso que eu queria deixar bem Então, mas aí você acha grifado. que isso me leva
a próxima carta que eu queria colocar. É muito importante essa pergunta, essa carta é vital nessa conversa. Eu estou tomando água aqui para ver se... Por favor, você acha que essa proliferação tem a ver com a perda da capacidade do jornalismo em mediar a informação na sociedade? Ou o que é causa, o que é efeito? Não, absolutamente não tem. Absolutamente não tem. Não tem nada a ver com... Primeiro porque eu acho o seguinte, o que o jornalismo está perdendo é o mercado para um determinado suporte. Sei. Que é o... Como assim, hein? É o suporte tradicional do papel, o suporte tradicional da televisão. Mas o jornalismo não é uma profissão que independe do suporte? Então, isso que eu estou dizendo. O que ele está perdendo, certo? É uma perda no negócio no qual ele se baseou e que existiu do ponto de vista do jornal impresso, durante mais de quase 600 anos. Certo. Né? Desde Gutenberg, 570 e tantos anos. Né? Então, é isso que está acontecendo. Agora, a necessidade do jornalista como mediador, como técnico, como alguém que tem a capacidade técnica, ele aprendeu a ir lá, buscar a notícia, saber o que é notícia, ouvir os diversos lados, pesquisar o contexto e com isso produzir uma notícia ou uma análise, né, ou um comentário, isso é intocável. Isso continua. O que se faz é tentar imitar isso, né, para produzir notícias que são distorcidas e que estão parecem jornalismo, mas não é. E que parece jornalismo, mas não é. Então, acho que não mexeu nessa capacidade. Ela se relativizou? O fato do mercado estar indo mal para as mídias tradicionais, fazer com que jornalistas sejam dispensados, redações sejam diminuídas, cortes e mais cortes aconteçam, isso pode afetar, né? E já começa a afetar um pouquinho a qualidade da produção. Mas não significa que ela deixou de existir. O que a indústria tem que buscar agora é encontrar os meios, como as redes sociais, fazer isso bem. Como as redes sociais costumam distribuir, até de forma fragmentada, o que as redações produzem, então essa distribuição está sendo de pior qualidade. Então, seria isso uma consequência? Eu acho que não é só de pior. Ela pode ser boa. Não, você pega, por exemplo, material da CBN, que está na internet e é distribuído pelo Facebook, é um material produzido tecnicamente, certo? Mas se as redações estão então você tem... As redações poderiam estar produzindo mais coisas para serem distribuídas, né? Então, o problema é... mas aí eu acho que não é porque não tem capacidade ou não tem meios para isso. Os meios estão aí, são baratíssimos, estão dados. O que não tem é a vontade editorial de usar. Mas não falta braço nas redações? O mesmo material que você produz diariamente para o teu site, certo? E é produzido, já não é mais aquele que você escreve à noite, só que para ser veiculado amanhã. Não, você está produzindo o dia inteiro. Este mesmo material, com o mesmo braço, pode estar sendo muito bem distribuído nas redes sociais. Não tenha a mais remota dúvida a respeito disso. O que eu quero dizer é o seguinte, em relação à tua carta aí, a rede funciona tanto para o mal quanto para o bem. Agora, a nossa capacidade de produzir e de publicar nas redes, né, que são as principais vilãs do fake news, certo? Nas redes, porque você tem vilão em site também, né? Mas hoje o senso comum é achar que o vilão são somente as redes sociais. Não são. Você tem sites baseados inteiramente em fake news, você tem portais feitos em fake news, você tem páginas, você tem blogs, você tem... Enfim. Outra pergunta. Mas o meu ponto, antes de você fazer a próxima pergunta, é que eu acho que a qualidade do sistema como um todo pode estar caindo, porque se a emissora tal ou o jornal tal produz hoje 30 matérias de grande qualidade por dia, se ela produzisse 60, ela ocuparia mais espaço no ecossistema como um todo. Exatamente. Entendeu? E ocuparia mais espaço com qualidade e talvez as fake news tivessem menos espaço. Não, exato, perfeito. Entendeu? Exatamente. Me diga uma coisa,
E aí, eu te pergunto, não é obrigação do jornalista checar e desvendar as mentiras, as distorções? Bom, sim, eu acho que isso está colocado, tanto que surgiram em vários veículos os núcleos de checagem, né, Caio? Mas você acha que estão sendo bem usados? Estão sendo bem usados. Eu vejo isso no Brasil. Na França, teve um exemplo, na eleição do Macron, no ano passado, teve um exemplo interessante disso, até um consórcio que foi montado para estar tentando fazer algo parecido no Brasil. Mas eu acho que isso é mais uma tarefa. Você vê como é que as redações estão sobrecarregadas. Além de estar mais enxutas para cumprir a pauta do dia e ter fôlego para fazer matérias especiais, as redações agora têm também que correr atrás de checar boatos e rumores que muitas vezes aparecem como se fossem verdade e a opinião pública toma aquilo e às vezes verdades atribuídas a fontes. Mas né? isso acontecia antes já. Mas agora em maior volume, em maior quantidade, o volume é maior. Distribuição em massa, né? O volume é maior. Quer ver um exemplo recente? A manhã em que a Operação Carne Fraca da Polícia Federal foi deflagrada. Agora? Não essa agora. A primeira, original, a primeira. Do ano passado. Claramente, isso foi muito discutido, as redações embarcaram, se essa é a melhor palavra, no clamor precoce das redes sociais. Depois se viu que não era tanto aquilo. Em relação à qualidade da carne? Em relação à qualidade da carne, era uma coisa muito mais isolada do que parecia, porque a Polícia Federal saiu, é a maior operação, né? E as redes começaram a viralizar. Bom exemplo isso. Olha, é um bom exemplo. O jornal, agora vamos imaginar o seguinte, você que já foi secretário de redação, editor executivo, o jornal que naquela manhã dissesse o seguinte: pera, não vou dar agora no meu site, deixa eu ver primeiro a magnitude disso, vamos checar primeiro, seria taxado de adesista, tá comprado pelo anunciante lá, fabricante do presunto A, da linguiça B, tá certo? Perfeito. Vamos lembrar, antes das redes sociais, você sabe que um jornal popular aqui de São Paulo, o Diário Popular, foi o único que não deu o caso da escola base, né? Exatamente, eu era ombudsman nessa época. Porque o editor lá conhecia o delegado, tinha dúvida quanto à fonte e quase teve greve na redação. A redação ficou revoltada. Como nós não vamos dar isso? O editor, que não era o Diário Popular. Diário Popular. O editor conhecia o delegado. E sabia que o delegado era ineficiente. Paulo Breiten, E era... Ele desconfiou. O cara era voluntarioso, etc. Ele exerceu uma prática puramente jornalística. Isso. Perguntar para a pauta, né? Desconfiar da pauta. Isso. É isso mesmo, porque é isso que a gente deve fazer, né? Exato. Na Operação Carne Fraca, do ano passado, a original, fica essa questão colocada. A redação que não tivesse dado aquilo ali, porque depois se viu que não era aquilo. Tinha notícia? Tinha, mas era outro tamanho. Mas naquela manhã virou uma coisa enorme, que não era. Pergunto, a redação que não tivesse dado, é porque o anunciante do presunto A comprou, porque o fabricante da linguiça B, entendeu? Olha que difícil. Então, aquilo foi objeto de discussão. Eu tive chance de discutir aquilo. E eu passei por uma experiência interessante naquela manhã, Caio, porque eu tinha uma reunião no Rio. Estava no Estadão? E eu estava na CBN já. Já na CBN? Já na CBN. E eu tinha uma reunião no Rio, e eu, durante a hora e meia, que você sabe que é um tempo enorme, em que a coisa explodiu nas redes, eu estava voando, ou seja, eu estava offline. E quando eu cheguei no Rio, o chefe de reportagem me liga, eu fui impactado do zero, eu estava zerado na coisa. E eu pensei, será que é isso mesmo? Não é? Esse setor é tão sensível, os ingleses, australianos vivem inventando coisas para prejudicar alguém, mas isso vai me levar, Caio, à próxima carta. Eu queria te perguntar, tá? Como que você acha, e aqui tem um perigo aí, mas como que você acha que o produtor de notícia falsa poderia ser responsabilizado? Eu falo que é um perigo porque tem pelo menos 3 projetos em andamento no Congresso com multa, prisão, e eu defendo assim, eu prefiro ouvir notícia falsa do que ser proibido de ouvir, tá? Censura nunca mais. Mas como é que você acha? Você crê em algum sistema que possa responsabilizar quem produz e distribui fake news? Eu acho que já existe esse sistema e está no nosso Código Penal. Tá? Nós não temos mais a lei de imprensa, graças a Deus, mas temos leis que dão conta disso.
dão conta disso. Quer dizer, o que precisa é agilizar a justiça e não ir criando mecanismos paliativos que são típicos de censura. Por exemplo, essa recente censura de pesquisa eleitoral. É uma bobagem. Do TSE, né? Do TSE. Essa norma do TSE que permite colocar outras perguntas nas pesquisas eleitorais. Impede, né? Impede de colocar outras perguntas. Você não pode fazer o que se chama de uma pesquisa ônibus ali. E o questionário já é aberto, né? Exato. Ele é transparente. Quer dizer, são coisas tão absurdas que são paliativos que vêm para resolver problemas que a nossa justiça, pela sua lerdeza, não consegue resolver. Então é o seguinte, cabe a uma delegacia especializada em crimes de informática descobrir, certo? A partir de denúncia. O servidor. Quem é que botou aquela notícia? Uhum. Quem que divulgou? Primeiro, quem criou? É possível, você que é muito envolvido com tecnologia. De ver. É possível, Caio. É facílimo de ver. É possível você rastrear uma coisa e chegar no computador que originou? Absolutamente, porque cada computador, quando você está na rede, ele tem um número, que é o famoso número IP do computador, certo? Então, você pode mascarar isso. Certo. Tem pessoal muito esperto que consegue mudar o número do IP, mas tudo isso deixa rastro. E aí uma delegacia de informática muito bem equipada e com um bom cérebro consegue chegar. Tanto que os americanos descobriram de onde vinham os e-mails lá da Rússia, enfim, aquela questão toda. Tá aí. Não, dá para saber. Por mais que se tente embaralhar, né, falar na carta. Quando você cita o Código Penal, é porque brasileiro adora inventar lei, né? Exatamente. Para resolver problemas específicos. Não, né? E tá lá. O Código Penal já dá conta disso. Ele dá conta, como ele dá conta de jornalista, né, que não ouviu o outro lado, que distorce, que publica algo falso, etc. Agora, o que eu sou contra aqui, o que você diz que é contra, é exatamente ter qualquer tipo de lei que venha censurar ainda mais. Para mim, né, agora, cara, eu prefiro ouvir bobagem do que ser proibido de ouvir, né? Eu também. Eu prefiro. Não, se eu tiver que escolher entre as duas coisas. Não, eu também. E aqui vai a última pergunta aqui. Por favor. Se der tempo, a gente faz outras, né? Tá certo. Então, quais que você acha que sejam as dicas para a gente identificar fake news? Olha, eu acho, Caio, que assim como nas redes, assim como o poder de emissão das redes, eu acho que a força aí tem que estar com o cidadão. Não vai ter algoritmo, decreto-lei ou norma do governo, de cima para baixo, que vai resolver isso. Eu acho que a força tem que estar com a sociedade, as pessoas têm que ter conscientização. E eu hoje diria assim para as pessoas, puxa, você escolha 2, 3, 4 fontes e acompanha, interaja com elas, manda uma carta, um WhatsApp, um e-mail, forma o teu repertório informativo, não dê bola para muito mais coisa, não compartilha nada à toa. Eu acredito nisso, não tem outro jeito, porque de cima para baixo você vai resvalar em censura, controle, e não é bom. Né? A gente já viu esse filme. Né? Eu acho que, de novo, o poder está de baixo para cima, ou seja, o antídoto do problema criado está no mesmo sentido. Né? A gente criou um problema por universalizar e dar o poder a qualquer um de emitir e distribuir. Ótimo, isso é maravilhoso. Esse poder está dado. Está dado, ele já existe. Ele é irreversível. Já existe. Agora, irreversível. A solução para alguns efeitos colaterais que ele tem, eu acho que vai estar aqui de novo. Educação, escolas, nas faculdades, você ter essa discussão e, de novo, o cidadão vai resolver isso. Então, complementando a pergunta, como é que você vai convencer o partidário do Lula ou do Trump, só para ficar nos opostos, né, que aquilo que tem ali, que estão falando sobre ele, é mentira? E vice-versa. Como é que você vai convencer o partidário à direita do Lula, de um Alckmin e de um candidato democrata qualquer, que também aquilo que estão falando sobre o seu candidato é fake news? E ele sabe que o que estão falando sobre o Lula é fake news. E vice-versa. Eu vejo uma oportunidade para o jornalismo aí. E aí na checagem. Você pegar os grandes temas, tá certo?
não é, de novo, voltando para o caso da França, às vezes ali a imprensa francesa perdeu um pouco de tempo com bobagem. Você via claramente que era, sabe, o Macron tem uma plantação de maconha no norte da Espanha, sei lá, só para, nem sei se era, mas era algo dessa natureza. Você via claramente que era uma brincadeira que alguém inventou. E a imprensa foi lá e tal. Acho que você tem que elencar os grandes temas, não é? E checar e esclarecer. Eu acho que você mesmo pontuou muito bem no começo, né? O papel do jornalismo é iluminar, né? Tem uma escuridão de fake news aí, tem uma escuridão, tem um lado obscuro, um lado tenebroso. E o papel do jornalismo é iluminar. Vai conseguir? Vai conseguir totalmente? Não vai. Mas a gente sabe que o jornalismo não tem destino, né? É uma jornada permanente. Nunca está pronto. Mas o problema que tem que ser vencido e que pode levar a uma situação dramática é se o jornalismo não resolver o problema do seu modelo de negócio. Ah, isso sim. Ele tem que resolver, ele tem que saber como se virar, ele tem que saber como concorrer ou como abraçar os monopólios que estão aí, o duopólio, tipo Facebook e Google, né? Então, nós temos. O problema de fake news é brutal. É brutal e tem que ser enfrentado, e você tem toda a razão em dizer que a gente tem que iluminá-lo. A gente, jornalistas, né? 2, nós temos outro problemão para resolver, que é o do modelo de negócio. Modelo de negócio, porque se as redações, vamos dizer assim, imagina um caso extremo, se as redações, que são hoje estruturas estáveis de checagem e produção de notícia, desaparecerem, certo? Essas grandes redes vão ter que assumir esse papel. Aí volta de novo, quer dizer, porque o ato jornalístico, acho que ele não vai desaparecer. Agora, hoje ele está preservado nessas casas editoriais, vamos dizer assim, nesses lugares onde se pratica um método. Sim. Isso está menor. Mas isso está menor. Você vê aquele mapa do deserto americano, o estudo que se fez nos Estados Unidos, em que se mapeou as cidades americanas hoje que não tem um jornal. Não tem mais, não né? tem mais. Tinha, né? Tinha. Que eles chamam de desert, né? O News Desert. News Desert. Você pinta no mapa lados ali. Pô, isso é ruim, né? Isso pode acontecer em maior escala? Daqui a pouco pode acontecer. Pode. Né? E em grande perspectiva, nós podemos aí estar às vésperas de um período de trevas informativas. Né? Você viu que depois vai voltar lá na frente. O Facebook está muito preocupado em tentar ajudar os jornais locais, né? Começou a divulgar essa preocupação. Eu ainda não acredito nessa preocupação do Facebook. Eu acho que o Facebook e o Google, essas grandes redes, ainda têm que mostrar melhor, com mais consistência, essa preocupação. Eu, pessoalmente, ainda vejo aí como golpe de marketing, porque eu acho que o grande negócio deles é lucrar com publicidade. Você achou legal a Folha ter saído do Facebook? Achei. Achei importante, achei interessante. É um movimento que tem que ser observado, não que ele tenha que ser imitado. De certa forma, o Globo fez isso há alguns anos, né? Quando se recusou a participar do Facebook. Né? Fez e hoje usa como uma tática promocional, né? E também os jornais, eu me lembro, acho que você estava na NJ nessa época. Sim. Os jornais se recusaram a participar do Google News. Isso foi em 2010, né? 2010 em diante. O Google News no Brasil se tornou bastante irrelevante por conta daquilo. E por que isso não é possível agora, por exemplo, digamos que os jornais se unam para acompanhar a Folha nessa atitude corajosa? Porque eu acho que o Google News ainda era web-based, né? O Google News ainda era, como o Google, era baseado em páginas, que ainda era um ambiente com alguns contornos. As redes hoje são muito fragmentadas. As pessoas quebram, despedaçam, redistribuem. Você não consegue mais dizer, eu não participo disso, não participo daquilo. Né? O controle é muito... A minha pergunta é para saber a tua opinião, porque eu acho que a participação nas redes é fundamental. Quer dizer, se é lá que o teu público está, você não pode deixar de estar. Por pior que seja o custo-benefício. Mas eu tenho dúvidas, viu? Eu, por exemplo, eu participo de redes sociais hoje, estou lá. Eu raramente posto alguma coisa, eu estou para observar, porque eu acho que faz parte da minha profissão. Mas como usuário, estou muito incomodado. Né? Com a quantidade de anúncios invasivos, com essa seletividade dessa curadoria que eu não sei como é que é.
Né? Eu adoraria ter uma rede em que eu pudesse escolher o que eu quero ver. Né? E acho que é por isso que é super importante esse papo do Cartas na Mesa que a SPM organiza. Né? Verdade. Foi muito bom conversar com você, Caio. Eu digo mesmo. Fazia tempo que a gente não tinha um papo com essa... Mais de ano. Não é? Vamos fazer mais? Vamos fazer mais. Então tá, a gente se vê. Obrigado. Muito bom. Tchau.